Fala galera do CodeAM, ArtDias90 aqui com mais um vídeo de AngularJS para vocês. E hoje nós vamos tratar de mais um assunto aí adicional ao Angular, adicional ao seu projeto, algo que vai te ajudar muito se você trabalha com projetos em vários idiomas. E o que eu quero apresentar é um plugin criado para o Angular chamado Angular-Translate. É um plugin não oficial, não faz parte da biblioteca oficial, mas foi desenvolvido aí pela comunidade, é algo que é amplamente usado, é um dos, se não, para não dizer o mais usado, é um dos mais usados plugins para esse problema de traduzir o seu código em vários idiomas, e aí você tem às vezes um projeto internacional e ele trabalha junto com o Angular, então já usando o escopo e tudo mais, então você tem a grande vantagem de ter um projeto que você pode fazer um menu aí com mudança de idioma e você não vai precisar recarregar nada. Então, essa é a parte mais legal para quem já trabalhou com PHP, sabe? Às vezes você quer mudar o idioma, você tem que sempre fazer um reload da página, reconfigurar toda a sua parte do idioma e tudo mais, mas aqui a gente vai ver agora que em poucas linhas de código você consegue deixar essa aplicação aí multilíngua e fica bem amigável para o usuário, porque ele não vai precisar nem recarregar a página. Beleza? Então, eu vou começar aqui adicionando a biblioteca. Eu dei uma aumentada na fonte, pessoal, porque teve alguém no canal comentou que estava um pouco pequeno, estava difícil de ler, então eu dei um zoom aí, vocês me avisam se estiver legal, se estiver bom, se ainda estiver pequeno demais ou se eu aumentei muito. Acho que eu coloquei dois pontos a mais, acho que já vai dar pra ver aí um pouco melhor, certo? Então, tá dado o recado. Eu vou colocar aqui, então... Eu baixei a Angular Translate, ela não é a biblioteca do Angular, ou seja, você vai ter que ir no site oficial dela. Eu vou deixar o link aqui também embaixo no vídeo, pro site do desenvolvedor que fez essa biblioteca, e você pode já baixar tanto a versão normal como a minificada. A minificada, pro meu caso, já tá bom aqui. E, obviamente, sempre que a gente adiciona um arquivo, a gente adiciona a dependência dele aqui para iniciar a configuração. Nesse caso eu vou colocar ela aqui, o nome foi definido como pascalprest.translate, certo? Esse aqui é o nome, inclusive, do cara que desenvolveu, principal desenvolvedor. Então ele definiu que esse é o nome do módulo aí que tem que ser carregado. Certo, agora nós precisamos aqui do config para fazer uma pré-configuração do que vai ser necessário. E se eu utilizo o Translate Provider, é um provider já que é fornecido pela biblioteca, que vai fazer a configuração inicial aí antes de carregar os nossos controllers, certo? Então, coloquei ele aqui como Translate Provider, também é um nome reservado, você chama assim. E aqui nós vamos definir duas coisas. Primeiro, a nossa tabela de traduções, que vai ser um grande objeto JavaScript que é um par valor key value com o slug e com a tradução para ela. E nós vamos definir qual idioma que a gente vai usar inicialmente. Tem algumas formas diferentes de fazer isso, eu vou mostrar uma forma e explicar as outras. Vou chamar aqui um Translate Provider.translations para iniciar aqui a minha tabela de tradução. Então primeiro eu vou colocar o slug, que no caso é como se fosse um ISO code, aí é um código internacional de idiomas. Então eu coloco, por exemplo, o EN. Se você pedir no seu browser o idioma atual do cliente, ele vai te dar talvez um PT ou um EN, dependendo se você estiver usando em inglês. Então é assim que o Angular já sabe qual que é o idioma, certo? Então a gente vai definir aqui a nossa tabela de variáveis que vão ser traduzidas. Eu vou fazer um caso só e o resto é repetição. Então o nosso objetivo vai ser traduzir aqui, deixa eu ver se eu estou carregando. No caso eu não estou carregando agora porque eu estou mexendo no código, mas bom, vou mostrar primeiro. Que aí vai dar pra gente ter uma noção do que a gente está fazendo, né? Eu vou entrar aqui no Heróis. Bom, eu quero trocar esse Heróis aqui para algo que seja traduzível, ou seja, se eu estiver usando em inglês vai aparecer Heroes, e se eu estiver usando em português vai estar aparecendo Heróis, ok? Então vou colocar aqui vou de volta ao meu Translate Provider. Vou definir, então, esse título ele vai ser chamado, então, simplesmente de herói. E eu vou colocar aqui também qual o valor em inglês dele. Então vai ser Heroes. Posso até colocar heróis, tanto faz. Isso aqui é simplesmente um slug que a gente vai referenciar lá no nosso template depois, para ele buscar aqui na tabela qual o valor que ele tem que traduzir. Vou começar somente com esse slug, tá?
Aqui no caso você simplesmente daria um vírgula e já definiria várias outras traduções uma após a outra. E eu vou definir também aqui um PT, que é em português, e o mesmo slug heróis vai ser traduzido como heróis, certo? Então, estando em inglês vai me devolver um heroes ou vai me devolver um herói se estiver em português. Tudo certo, tabela definida. Agora eu vou definir qual é o idioma que eu quero utilizar. Você pode usar um método para ele definir, para pegar qual é o idioma do browser no momento. E você pode também forçar um idioma aqui. Então eu vou colocar um preferred language. Deixa eu ver se eu coloquei certinho, sim. Preferred language inglês. Então eu quero começar usando o idioma inglês. Se você quiser, você pode simplesmente chamar essa configuração mais tarde no seu controller e trocar. Então aí você faz um trigger de um botão, um ng-click, por exemplo, para mudar o idioma. E assim ele vai estar então buscando aqui as tabelas diferentes. Para o config é só isso, tá? Então a tabela está definida. Agora nós vamos aqui no meu home controller. No meu home controller eu vou definir então, vou adicionar uma dependência para o objeto $translate, que vai ser o responsável aqui por fazer a tradução. E no caso aqui no controller eu vou fazer uma tradução usando o Translate Service. Então o Translate você pode traduzir através de filtros, diretivas ou pelo Service. Eu vou usar primeiro, vou fazer os três casos. Vou usar primeiro aqui no controller a tradução com o serviço. Então você vai dar um Translate com o slug que você quer, que é no caso o herói, ele vai buscar, heróis, perdão, vai buscar lá na tabela. Ele funciona no esquema de promessas, então ele vai fazer a tradução primeiro e assim que ele conseguir fazer a tradução, você vai ter um callback. Então esse callback eu vou chamar com o then, e dentro dele você faz uma função que vai definir o que vai ser feito quando ele achar essa tradução. Então ele encontrou a solução, pegou o valor equivalente, ele dá um trigger nessa função callback com o valor traduzido. Então vou dar um translated value, por exemplo. Aqui, essa variável aqui, no caso, esse parâmetro da minha função, ele está carregando o valor que eu consegui aqui da tabela, ou seja, ele vai estar carregando, no caso, heroes ou heróis. Como a gente está usando em inglês, ele com certeza vai estar voltando aqui um heroes. Ou seja, se eu der aqui agora um console.log como meu translate value, vamos ver se funcionou. Alguma coisa aqui. Aqui faltou uma vírgula. Eu estou aqui. Perdão, eu estou no meu home controller. Eu quero fazer isso aqui no herói controller, na verdade. Controller errado. Não gosto de manter coisas desnecessárias nas minhas dependências. Eu já tinha até deixado aqui o translate, beleza. Já tinha deixado ele aqui. Tá aí, translate heróis virou heroes. Quero trocar agora para português, eu vou colocar aqui o meu PT. Translate herói retornou heróis, certo? Como eu faço isso funcionar no meu view, eu vou dar um nome para um escopo aqui. Então eu vou chamar meu escopo e vou colocar heróis value, por exemplo. Vai ser igual a translated value. E o resto, a gente já viu isso nos outros vídeos, eu posso vir aqui nos meus heróis e definir isso como uma variável do Angular, heróis value, ok? Agora o meu heróis está traduzindo lá em cima e o valor está pegando da tabela. Então não está mais dando um texto estático, agora eu estou pegando o valor aqui e eu posso trocar ele daqui. Ok, agora vamos explorar as outras possibilidades de fazer isso. Agora, ao invés de usar esse valor assim, eu vou querer fazer o uso do filtro. Então eu vou pegar, simplesmente coloco mais uma vez o valor lá da tabela, que é o heróis, o slug, passo um filtro com o nome translate. Ele já está fazendo exatamente a mesma coisa, então não preciso mais desse serviço, não preciso nem fazer essa chamada. Vamos fazer um teste, eu acho que eu não vou precisar mais dessa dependência, porque eu não estou chamando explicitamente. Acho que eu vou precisar sim. Certo, eu vou precisar dele aqui, até porque, mesmo que eu não esteja usando ele aqui dentro, mas ele está fazendo uso aqui no filtro, ok? Então, você vai fazer assim, é isso. Então, a mesma coisa que eu fiz chamando o serviço, aquele fallback, agora o callback, eu coloco aqui o meu slug, dou um pipe, translate, pronto, fez a mesma coisa. Terceira forma de fazer isso, que é a minha preferida no caso, é usar a diretiva translate. Tudo isso que eu estou fazendo vem daquela mesma biblioteca, tá? Então, é o mesmo caso. Então, vou colocar um translate heróis aqui e ele faz a mesma coisa.
Beleza, agora, próximo caso. Agora eu vou querer, então, adicionar uma variável aqui. Vamos supor que você queira não colocar simplesmente um slug, mas você quer colocar qual é a marca, qual é o desenvolvedor, né, desses heróis. Então, a editora. Então, vamos colocar aqui no caso, então, eu vou colocar a variável... vamos começar pelo controller, que é mais fácil para entender. Estou criando aqui, então, no meu scope, editora é igual a Marvel. Ok? Coloquei aqui meu scope editor igual a Marvel. Essa variável está disponível no meu controller. E eu quero que ele seja traduzido junto. Então, no caso, você vai colocar aqui na nossa tabela. Agora, o heróis vai ser, no caso, vai ser não só uma palavra, mas uma frase. Então, em inglês vai ser Heroes from Marvel ou Heróis da Marvel. Certo? Mas vamos supor, eu não quero que fique sempre Marvel, eu quero que possa trocar para DC, por exemplo, qualquer outro valor que eu colocar no meu controle. Então eu vou colocar isso aqui como uma variável do Angular também, com esse mesmo esqueminha de duas chaves, igual a gente faz no Angular, você coloca ele aqui na sua tabela. Tá? Então agora eu tenho Heroes from Editora e Heróis from Editora, ou seja, eu posso colocar um valor diferente aqui, ele vai variar dentro da minha tradução. Para fazer isso, eu coloco aqui um adicional agora, um translate menos values, e vou passar um array, um par, objeto valor, com qual é o nome do meu valor que eu vou encontrar aqui na tabela, que é o editora, que equivale a qual valor. Então eu estou passando aqui o key e eu vou passar agora o valor de onde eu quero que eu retirar essa editora. Essa editora eu defini aqui no meu controller, que ela é o scope.editora. Então eu coloquei aqui editora, eu vou... aqui eu poderia colocar qualquer nome, certo, gente? Então, eu vou criar aqui, eu vou colocar aqui como creator, por exemplo, só para deixar claro que o nome aqui tanto faz. O nome que está lá em cima não faz nenhuma diferença. O que importa é esse nome aqui, editora, que é o lado esquerdo do meu translate values, vai ser o que ele vai procurar aqui na tabela. Então, editora tem que ser exatamente igual a editora. E esse valor aqui eu poderia colocar um valor aqui variável, mas obviamente a ideia aqui é colocar um valor do scope. Então, creator, coloquei aqui no meu ponto creator é Marvel. Vamos ver se deu certo. Heroes from Marvel. Se eu trocar para português, eu tenho PT. Heróis da Marvel. Agora vamos supor, agora eu quero que isso aqui vire DC. Pronto, ele já está pegando Heroes da DC ou Heroes from DC. Então, esse valor está dentro da minha tradução, ou seja, ele está meio que sendo traduzido, o Marvel para Marvel e DC para DC, é o mesmo nome, mas ele está fazendo parte. Então, ajuda aí para você poder fazer uma tradução na frase inteira com valores variáveis. Se você quer colocar algum número, algum valor monetário, coisa do tipo, ajuda bastante. Vamos supor agora que eu quero trocar aqui o meu idioma. Vou colocar um botãozinho aqui rapidinho. Energy 3, Energy Click, Change Lang, troca. E esse Change Lang vai ser uma função do scope. E eu vou fazer o que? Eu quero que agora eu troque meu idioma. Então eu vou fazer aqui um translate.use e vai usar agora então o PT. Então a gente vai iniciar com o inglês, eu quero trocar agora para PT. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver se funcionou aqui. Eu acho que eu tenho que colocar perdão, tenho que colocar talvez aqui. Tá aí, tá certo. Então, comecei com o valor em inglês, Heroes from DC. Essa é a tradução, eu estou na mesma URL, não troquei nada, apenas cliquei aqui e ele vai trocar já pro valor, certo? O valor que eu quero aqui pro meu outro idioma. Aí daí parte do caso de brincar, de trocar para valores diferentes e tal. Posso fazer uma changeling e uma changeling PT, ele vai trocar valores diferentes. E você tem aí a sua tradução em runtime, simplesmente observando o escopo, trocando os labels do escopo, com variáveis ou não, por filtro, por serviço e por diretiva. Tem um pacote completo, você pode fazer um projeto da hora. Eu já fiz um projeto completo traduzido para inglês e alemão, ficou jóia, ficou funcionando perfeitamente, sem precisar recarregar a página.
É uma beleza, a biblioteca tá aí, é só instanciar e utilizar, beleza? Então, vou deixar o link da Angular Translate ali embaixo. Não esquece de dar uma olhada. E se você é novo no canal, dá uma olhada nos vídeos antigos. Às vezes você não está acostumado ainda com a sintaxe do Angular, mas a gente tem vindo ainda um longo caminho. E é isso aí. Então, é isso, galera. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E fique de olho no Code AM para mais PhoneGap e AngularJS. Falou, abraço.